Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui mais um mini curso preparatório para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Lembrando que esse mini curso é uma aula que resume o conteúdo de uma grande aula. A aula de ontem, no caso concreto, né, a grande aula, a aula extensiva, nós fizemos o seguinte: nós finalizamos a aula falando sobre duas frases importantes, né? A primeira frase era: o vício de iniciativa não se convalida com a sanção do chefe do Poder Executivo. E a outra frase é: a súmula vinculante vincula todos os poderes, só não vincula a função legiferante. Então, a súmula vinculante vincula toda a administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, mas não vincula a função legiferante dos poderes. Mas para chegar nessas duas frases, precisamos passar por muitas coisas. Como tudo começou há um tempo atrás, não é na Ilha do Sol, mas é quando você procura se aproximar dos grandes centros, né? Quando você procura se aproximar perto dos reis para ser protegido pelos reis. Você fica perto dos reis, você assim não é alcançado pela brutalidade dos bárbaros. Então você fica protegido ali com a segurança, né, os direitos de segunda dimensão. Só que para ter essa proteção, você, quando plantava suas sacas de café, suas sacas de arroz, você precisava dar uma parcela para o Estado, que era o rei. Assim como hoje em dia a gente faz com os tributos: contribuição de melhoria, taxa, impostos, contribuições sociais e empréstimos compulsórios. Esses tributos, isso aqui é a receita do Estado. A receita do Estado é o dinheiro que o Estado possui para, no seu plano de governo, né, no plano plurianual, fazer a gestão de todo o contexto e investir na população, né? De certa forma, investir no próprio Estado, no crescimento do Brasil em si. Então, a tributação é a receita, isso é o plano plurianual: contribuição de melhoria, taxas, impostos, contribuições sociais e empréstimos compulsórios. Olha só, o imposto ele não tem destinação específica, inclusive nós conversamos justamente pelo fato de que o IPVA não vai para recapear as rodovias, né? É muito importante isso. Também você tem que saber que o imposto de produtos industrializados não vai para ajudar no setor das indústrias, porque o imposto não tem destinação específica. Agora, as contribuições sociais, sim, elas ajudam a manter a Seguridade Social e ajuda também no Sistema S, que é o SESC, Senai, Sebrae. A contribuição social vai para a Seguridade Social. Aqui você tem Previdência, Assistência e Saúde, correto? Olha só coisa interessante também: o plano plurianual ele não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo. Ou seja, os 4 anos do atual presidente da República, no primeiro ano de mandato dele, ainda era o governo do anterior. Isso aqui também é muito importante, tá? Bem legal, esses planos em si. Aí eu comentei com vocês sobre a palavra precatório, caiu no último exame da ordem, né? Essa logística da precatória. É quando você tem uma carta precatória, não, perdão, quando você tem um precatório, que é um papel que representa um dinheiro, esse título em si, ele realmente vale uma grana. Só que você não recebe de imediato. Ele tem que entrar no plano de governo, tem que ser votado no plano de governo, e aí, se for votado e aprovado, você recebe no ano posterior. Então, tem títulos da dívida pública, títulos da dívida agrária, aí você recebe no outro ano. Então, nem sempre os presidentes, os governadores, os prefeitos já vão pagar as dívidas que eles possuem super rápido, porque o ideal é que você jogue para frente, né? O outro governante que pague a dívida. E aí vira essa grande confusão que nós temos no nosso país maravilhoso, o lugar maravilhoso que nós temos aqui. Gente, continuando aqui, nós também vimos, né, os entes federativos. É muito importante: União, Estado, DF e município são os 4 entes da administração pública. E aí tem o Poder Executivo: presidente, governador, prefeito, né, e é o Legislativo: Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal. O Distrito Federal, gente, é um misto de estados e municípios. O que isso significa? Significa que ele pega um pouco de município, por isso que é Câmara, e um pouco de Estado, por isso que é Legislativa. Então é Câmara Legislativa, é o nome da Casa Legislativa do Distrito Federal. O Congresso é Congresso Nacional. Desculpa, a União é Congresso Nacional. O Estado, Assembleia Legislativa. O município, Câmara Municipal. Distrito Federal, Câmara Legislativa. Ó, já que ele é um misto dos dois, você olha aqui, ó, para os impostos, então os impostos dos estados e dos municípios também são do Distrito Federal. Isso significa que o Distrito Federal ele pode legislar sobre IPTU e sobre IPVA, que são impostos de competência do município e do estado. Isso é muito importante, isso é legal pra caramba, porque ajuda demais nos nossos contextos das questõezinhas. Aqui eu mostrei para vocês só um pouquinho, né, sobre os impostos de competência da União. Olha só: o IPI, o Imposto de Exportação, Imposto de Renda, Imposto de Importação, Imposto Territorial Rural, Imposto de Operações Financeiras, né, e o Imposto de Grandes Fortunas. Olha só, você só escrever perito e fazer um risquinho do lado. Então são os impostos de competência da União. O Estado, né, IPVA, né, e o município IPTU. Isso aqui todo mundo já ouviu falar. ICMS, você só acrescenta aqui com o Mzinho aqui, para lembrar do ITCMD também. ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, e ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Aqui nós também temos, olha só, os nomes dos membros, né, do Legislativo. Senador, deputado federal fica no Congresso Nacional. Importantíssimo saber isso aqui, gente, e extremamente importante. Deputados estaduais, distritais e vereadores. Isso aqui é extremamente importante por conta da logística da resolução das questões. Depois nós viemos aqui, caímos nessa pergunta, nessa frase, né? Em apoio político dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Beta, alguns deputados se insurgiram contra a nomeação do secretário de Estado feita pelo respectivo governador. Está certo ou errado?
Gente, é o seguinte, cada pessoa cuida da sua própria vida. Ou seja, União, Estado, DF, município. A lógica é, a União não manda nos estados, o Estado não manda no município, certo? São autônomos os entes federativos aqui no Brasil. Então, o Estado não pode criar uma lei estabelecendo como que deve ser o plano, né, de organização urbana dentro do município. Ele não pode estabelecer isso. Por quê? Porque cada ente federativo cuida da sua própria vida, certo? Muito importante isso. Só que ao mesmo tempo que cada ente cuida da sua própria vida, também você tem que cada poder cuida da sua própria vida. Então o poder executivo não manda no legislativo e o legislativo também não manda no executivo. Então aqui, o que que nós temos? Olha só, aqui a brincadeira é a seguinte: o governador ele vai nomear um secretário, secretário da Educação, secretário da Saúde, e isso é uma nomeação feita por ele. Então a Assembleia Legislativa não pode criar uma lei dizendo que essa nomeação não está correta. Não pode. Por quê? Porque cada um cuida da sua própria vida. Certo? Isso também se aplica nos municípios, com Câmara Municipal e Prefeito, também se aplica lá em cima. Você lembra aquela época lá? Lá no Passadão, quando a Dilma Rousseff nomeou o Lula, que na época estava falando muito sobre corrupção, nomeou o Lula para ser um ministro de Estado? Enfim, aí falaram que estava errado e tal, mas o Congresso não tem que falar que está errado. Por quê? Porque ela nomeia quem ela quer. Porque cada um nomeia, né, aquilo que quer. Porque ela é executivo e ele é legislativo. Rafael, então você é da esquerda, você é da direita? Eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou do centrão, então, porque é pior ainda. Eu não sou de nada, gente. Eu gosto de aprender. E se alguém me provar que eu estou errado, eu fico mais feliz ainda, porque a coisa melhor do mundo é você crescer. E a gente só cresce sabendo que está errado. Gente, olha só. Aqui nós temos os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e Município. A União ela tem a sua Constituição Federal, o Estado tem a sua Constituição Estadual, o município também tem a sua Constituição Municipal. Só que o nome no município não é Constituição Municipal, é Lei Orgânica Municipal. Lei Orgânica Municipal. Então, é extremamente importante saber que realmente o município tem a sua Constituição, só que tem nome de lei orgânica municipal. O Estado também possui, a União também possui e o Distrito Federal também possui essa lei orgânica do Distrito Federal. Aqui também, a mesma lógica, né? Então, pessoal, a Constituição fica no topo, tem leis, tem decretos, né? Isso aqui é muito importante. Inclusive, essa logística caiu na última prova do exame da ordem também. Né? Nessa ideia aqui, olha só, você tem aqui o ordenamento jurídico de Hans Kelsen ou Franz Beckenbauer, e aqui você tem a Constituição no topo, as leis abaixo, CPC, Código Penal, Código Tributário Nacional, Código de Trânsito Brasileiro, né? E aí você tem aqueles decretos regulamentares executivos que procuram dar fiel execução à lei. Existe a lei que vai limpar o município. Mas tá bom, mas aí tem um decreto regulamentar executivo que estabelece como é que vai ser a limpeza em cada tipo de rua. Vai ser com vento, vai ser com arzinho, vai ser com caminhão-pipa, vai ser com uma pessoa que fica varrendo mesmo. Como é que vai ser? Então, fica no decreto regulamentar executivo. Agora, o decreto regulamentar autônomo é aquilo que existe sem estar submetido à lei. Só que ele tem que estar submetido a alguma coisa. E, no caso, ele está submetido à Constituição Federal. Muito importante isso aqui, essa lógica. A gente só também estabelecendo o nível da força, né, da Constituição, ela cria imunidade tributária, a lei cria isenções. E os decretos, eles colocam a alíquota no cálculo do tributo como zero. Qualquer número multiplicado por zero dá zero. Então, esses três casos aqui você não paga tributação, imunidade, isenção e alíquota zero. Só que, olha só, a Constituição Federal é algo mais complexo, né? Você se altera por meio de maioria qualificada. A lei, maioria simples absoluta, e os decretos é o próprio ato do Poder Executivo em si. Só para entender, né, o nível da força da Constituição, e quando você não paga pela Constituição, você não paga por ser uma imunidade. Também temos aqui a desconcentração administrativa, Poder Executivo, né? Aqui você tem Poder Executivo com presidente, governador e prefeito. Então você tem os ministros de Estado, você tem os diretores, os médicos, né? Aqui também, no Estado também você tem os secretários, os diretores, os professores, aqui no município também, essa é a desconcentração administrativa. Aqui eu só fiz um adendo, né, que dos ministros de Estado, somente o ministro de Estado da Defesa que precisa ser brasileiro nato. Os outros podem ser brasileiros naturalizados. Bom, sobre o processo legislativo, não comentei muito ainda, mas aqui eu estava mostrando o que é o Congresso Nacional, gente. O Congresso Nacional, ele é a Câmara e o Senado. Aí você tem a votação que, em regra, se inicia na Câmara dos Deputados. Então, o projeto de lei do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do povo também, o projeto de lei feito pelo povo, na 1503, 1% do eleitorado nacional, dividido em 5 estados, com cada estado com 0,3% dos eleitores, que é 0,3%. Isso aqui, com o projeto de lei feito para essas pessoas, começa a votação na Câmara dos Deputados, em regra. Depois vai para o Senado Federal, volta para a Câmara se houver alterações substanciais, depois vai para o chefe do Executivo para que ele sancione o VET. Esse é o Congresso Nacional, na reta da União, é o poder legislativo. A Assembleia Legislativa é essa casinha aqui, que jeito que é? É o jeito que for. Eu não sei, eu não conheço as Assembleias Legislativas do Brasil todo, dos estados, certo? Mas é só você imaginar que cada um tem o seu sistema. Sobre o processo legislativo mesmo em si, olha só coisa interessante, né? As setinhas em verde são três setinhas, ó. Vai para o Senado, volta para a Câmara, depois vai para o chefe do Poder Executivo. Isso aqui se houver alterações substanciais para votar leis ordinárias ou leis complementares. Agora, olha só, duas setinhas só por quê? Começou na Câmara, foi para o Senado.
só que não teve alteração substancial, só trocou uma palavra ou outra, não mudou o teor da lei, aí vai para o chefe do executivo para ele sancionar ou vetar. Agora, a emenda constitucional, olha só coisa interessante, as emendas constitucionais não têm sanção ou veto, olha só, a setinha, ela fica por aqui mesmo. Você vê que não tem setinha indo para o Poder Executivo? Então, por quê? Porque não tem sanção ou veto por parte do chefe do Poder Executivo. Muito importante essa lógica. Gente, só reiterando aqui, a força da Constituição Federal, ela fica no topo. Se você quiser alterar a Constituição, uma emenda é uma remenda, né? Então, remendar a Constituição Federal, você o faz por meio de uma lei qualificada. É mais difícil do que a alteração do conteúdo das leis, certo? Aí, gente, para a criação de lei, lei ordinária é maioria simples, lei complementar é maioria absoluta. As leis não têm hierarquia entre elas estão no mesmo pé de igualdade, se você observar bem, ó, as leis elas estão aqui ó, abaixo da Constituição, sejam elas ordinárias ou complementares, não existe hierarquia entre elas têm a mesma força. Só que a Constituição estabeleceu que algumas matérias devem ser feitas por meio de lei complementar. Qual que é a diferença? A diferença é a quantidade de votos. Na lei ordinária, você precisa de maioria simples, ou seja, a quantidade de votos que você precisa para fazer uma lei é só a maioria dos presentes, correto? Agora, no caso da maioria absoluta, não. Não importa quantos presentes estejam, eu sempre preciso de 257 votos para conseguir criar uma lei complementar. Lembrando que se essa explicação estiver complexa para você, pessoal, é só você me perguntar, né, no chat aí, depois você deixa claro que você não conseguiu compreender. Mas você estava dizendo que, de qualquer forma, né, as criações das leis ordinárias e leis complementares têm que ter pelo menos 257 pessoas presentes para poder iniciar a votação, os trabalhos. Certo? Só complementando aqui a ideia de que, para alterar a nossa Constituição, a forma de alteração é diferente das leis, né? É por meio de maioria qualificada. Então, a nossa Constituição é conhecida como rígida. Se a nossa Constituição fosse alterada igual às leis, nós teríamos uma Constituição flexível. Se a nossa Constituição tivesse parte dela que fosse alterada igual à lei e parte diferente da lei, seria uma semi-rígida ou semi-flexível. Importante também que a nossa, alguns doutrinadores dizem que a nossa é uma super rígida. Por quê? Porque, muito embora exista as emendas constitucionais que alteram a própria Constituição com um conteúdo bem mais complexo, né, por meio de maioria qualificada, 2 turnos, 3/5 dos votos em cada uma das casas do Congresso Nacional, por mais que seja dessa forma, tem algumas coisas que não se alteram, como as cláusulas pétreas, por isso que seria super rígida. Então, a nossa Constituição, ela tem partes que são super difíceis de serem alteradas, que são por diferente, e algumas nem se alteram. Então, alguns dizem que seria super rígida, mas o que prevalece é que ela só é rígida, né, nessa divisão aí. Depois eu comentei sobre os poderes, né, no caso do poder judiciário aqui, gente, isso aqui também é bem interessante, esse desenho aqui, entender, né, que a justiça comum é a estadual e a federal aqui, né, ou seja, a justiça federal é a justiça comum também, tá? A especializada é especializada em trabalho, em eleitoral e em militar, beleza? Muito importante isso daqui. Aí eu só reiterei aqui para vocês também, né, os órgãos do Poder Judiciário, e aqui você tem o Supremo Tribunal Federal, está no topo, aí você tem, né, se você fazer uma comparação aqui, o presidente na reta, o governador na reta do STJ e o prefeito na reta do TJ e do TRF, certo? Maravilha. Gente, funções típicas e atípicas dos três poderes. O executivo administra, o legislativo ele cria lei e o judiciário ele julga. Baseado nisso aqui, nós temos as funções atípicas também dos três poderes. O executivo ele cria medida provisória, o legislativo ele julgou a Dilma Rousseff no processo de impeachment, o judiciário ele cria o seu regimento interno, a regra dentro do próprio tribunal em si. Certo? Eu estava comentando sobre isso, né? E aí eu disse, nesse contexto aqui, que um projeto de lei, pessoal, ele não é uma medida provisória. O projeto de lei é aquilo que o Poder Executivo faz. Medida provisória, o Poder Executivo também faz. Só que a medida provisória já vale 60 por mais 60, a quantidade de dias. O projeto de lei não. O projeto de lei, ele não vale 60 mais 60. Ele não vale nem um dia. Ele é o Poder Executivo criando um projeto de lei sobre qualquer tipo de situação, remuneração de servidores públicos, por exemplo, ou organização administrativa. Ele cria esse projeto, manda para o Legislativo vota para ver se isso torna lei ou não. Agora, a medida provisória, ela também vai para ser convertida em lei, só que lá já começa valendo por 60 mais 60. Lembrando que assuntos de lei complementar não podem nunca serem votados por meio de medida provisória, tá? Então, qualquer matéria reservada à lei complementar, faça o seu post-it de lei complementar para você sempre aumentar a quantidade de conteúdo que fica na lei complementar. Né? O post-it de lei complementar, você vai colocar o IGCIR, que é o Imposto sobre Grande Fortuna, Empréstimo Compulsório, Contribuição Social, Imposto Residual, e os territórios. Os territórios, na verdade, aqui são criados também por meio de lei complementar. Não tem nenhum no Brasil. O último que existiu foi Fernando de Noronha. Só estou comentando aqui, matéria reservada à lei complementar não pode ter medida provisória a respeito, nem a pau. Não pode ter, não pode ter, não pode ter, não pode ter, certo? Gente, bem rapidinho aqui, só para comentar com vocês, né? Olha só. O projeto de lei, ele é feito. Então, o Poder Executivo ele vai lá, faz o plano plurianual, a LDO, a Lei Orçamentária Anual, ele faz o projeto e manda para o Legislativo vota. Se for aprovado, aí esse projeto, ele é entrado em vigor, certo? Muito importante saber essa logística toda aqui. Dentro dos tribunais, fiz um comentário aqui, se for matérias cíveis, tributárias, né? Você tem lá o regimento interno do Tribunal de Justiça.
Que é assim, você perdeu por 3 desembargadores, automaticamente já vai ali para 5 desembargadores para julgar o seu caso. Essa é a regra interna do TJ. Na matéria civil, na matéria penal, aí não, pessoal, aí é embargos infringentes que você tem lá. Eu sei que foi muito conteúdo e falei muito rápido também, mas, né, gente, nós gastamos 2 horas e 40 para falar esse conteúdo aqui. É esse mesmo conteúdo, gastamos 2 horas e 40. Isso aqui é informação. A informação, ela foi passada agora neste vídeo. Se para você foi fácil, tá tranquilo, é muito importante. Nota que ainda eu não expliquei as duas frases, né, que o vício de iniciativa não se convalida com a sanção do chefe do Poder Executivo. Eu só estou dizendo que o vício é o erro. E o erro na iniciativa de um projeto de lei, por exemplo, o Poder Executivo ele fala sobre remuneração de servidores públicos e sobre, o projeto de lei é dele disso, né, e também sobre a organização administrativa. Então, ele que tem que fazer o projeto de lei sobre isso. Se um senador o fizer, o presidente não pode sancionar. Por quê? Porque o vício, no início, o erro, né, no começo, o vício de iniciativa não se convalida, não é corrigido pela concordância, pela sanção do chefe do Poder Executivo, que pode ser presidente, governador ou prefeito. E sobre a súmula vinculante, vai ficar um pouco mais complexo e eu explico no próximo bloquinho da nossa aula aqui, das mini-aulas dos concursos, é ótimo, as mini-aulas do nosso contexto aqui para a prova da OAB. Foco, força, fé, farra, podemos tudo e um beijo no mago. Tamo junto, tchau.